Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você que Fabinho Soldado tem mirado no mercado da bola jogadores que estão encostados em seus respectivos clubes. Eu vou te falar sobre isso agora nesse blend de informações que ainda tem. Memphis Depay volta a reforçar o Corinthians no jogo contra o Inter. Vou te falar sobre a situação do atacante holandês. Vou te falar também, cravar, como já fiz da outra vez, quando o Garro voltou a defender o Corinthians, a data de retorno. Vou te passar hoje a data de retorno de Rodrigo Garro aos gramados. Vamos também falar de Gustavo Henrique, que passa por uma cirurgia e vai desfalcar o Corinthians por um bom tempo. Tudo isso agora nesse blend de informações. Vamos embora falar do Sport Clube Corinthians Paulista. A primeira notícia é de Gustavo Henrique. Ele que jogou contra o Flamengo, mas desfalcou o Corinthians na partida contra o Novo Horizontino, agora deve desfalcar o Corinthians aí por um bom período. O Corinthians anunciou hoje que ele passará por um procedimento cirúrgico, tá? Nesta sexta-feira, para tratamento de uma hérnia ingual, tá? O defensor, né, do Corinthians jogou a reta final do Campeonato Paulista e o início do Campeonato Brasileiro com dores e seguiu aí o tratamento diariamente com o departamento médico, tá? A piora, né, do quadro levou o atleta ao procedimento, né, cirúrgico, alinhado junto aí ao departamento médico, tá? Só para você ter uma ideia, ele já vinha sentindo dores em vários jogos, tá? E essa hérnia estava, né, trazendo problemas para o desempenho do Gustavo Henrique. Ele jogava com muitas dores e essa hérnia também provocava outras lesões, dores em outras regiões do corpo. E aí dificultava o jogador de estar atuando. Ele não queria parar, né, essa é a verdade, porque virou titular. Na cabeça, talvez, do Gustavo Henrique, e aí vem um entendimento meu, ele não queria parar porque vai ter o Super Mundial a ser disputado, e ele queria jogar até lá, e como o futebol ia parar naquele período, ele faria o tratamento naquele período, tá? Só que se ele fizer o tratamento agora, né, a cirurgia agora, ele vai poder participar do que seria uma pré-temporada do Dorival Júnior, também vai ser importante para ele. E no momento de troca de técnico, o jogador não quer parar, né, porque aqueles que não estão atuando ganham espaço, aqueles que estavam atuando perdem espaço, enfim, acontece muita coisa, né? Então a gente sabe disso, tá? Então o Gustavo Henrique vai ser desfalque do Corinthians na zaga. Para mim, o melhor zagueiro do elenco é desfalque agora. Deixa o like aqui. Olha só, o Memphis Depay, né, que tá com um probleminha no tornozelo, até postou o tornozelo inchado direito, foi numa jogada com o Léo Ortiz. Ele até foi substituído, né, no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo no Maracanã, já desfalcou o Corinthians, né, contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, e uma fonte me passou lá dentro do clube que não é Miguel, não, realmente ele sentiu dores num lugar que doeu bastante, acho que ele até, né, ele mostrou, né, a imagem, né, do pé, né, do tornozelo ali, como é que ficou. Aliás, ele já tinha tomado uma pancada ali, se eu não me engano, do Lucas Piton contra o Vasco, no mesmo tornozelo, tá? Então, enfim, ele tá apanhando bastante ali, tá com dores, só que informação que eu tenho é que ele já deve voltar contra o Internacional de Porto Alegre. Então, o Dorival Júnior deve contar com o Memphis Depay para essa partida, tá? Contra o Inter de Porto Alegre, Corinthians devendo jogar aí, né, com a sua força máxima, né, com todos os seus jogadores, né, claro, né, com exceção ao Rodrigo Garro e o Gustavo Henrique, né, o Rodrigo Garro faz tempo já que não está à disposição, e o Gustavo Henrique agora é esse desfalque. Vou falar do Garro agora depois da vinheta, mas Memphis Depay, a notícia boa para o torcedor corintiano, vai estar em campo contra o Internacional de Porto Alegre, deve estar em campo contra o Inter, jogo difícil, 16 às 18h30, né, às 6h30 da tarde, 18h30, na Neoquímica Arena contra o Inter no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Pega essa que eu vou falar agora de Rodrigo Garro e reforços. Vontade de falar pega essa, meu irmão. Olha só, Rodrigo Garro, quando ele volta, tá? O diagnóstico que o Corinthians fez, né, o prognóstico, né, também para a volta do Rodrigo Garro, que já desfalca o Corinthians há um bom tempo, e eu falei para vocês, fui na contramão de quem falou que ele ia voltar no clássico contra o Palmeiras, não sei mais o quê. Falei, esquece. Na verdade, ele volta na primeira quinzena, tá?
de maio. E aí tinha a esperança de ser na primeira semana de maio. Não deve ser na primeira semana de maio, tá? O Garro só quer voltar quando ele tiver realmente 100%. E aí o prazo, né? O prazo deve ser para o dia 27 de maio, tá? Entre 24 e 27 de maio. No dia 24 de maio, o Corinthians pega o Atlético Mineiro num sábado, tá? No Mineirão. Não sei se voltaria nesse jogo. Depois tem 27 de maio, que é o jogo fora de casa, contra o Huracan, na Argentina. Talvez ele possa voltar aqui, aproveitar, né, ver a família, enfim. O mais provável é 27 de maio, tá, contra o Huracan. Se não acontecer, 1º de junho, aí um jogo mais tranquilo, Corinthians e Vitória, tá? No dia 1º de junho, num domingo. Então a gente vai aguardar. Então a data realmente que passaram, né, é dia 27, tá? Na verdade é até dia 28, mas não tem jogo dia 28. Então dia 27 é contra o Huracan, tá? E dia 1º é contra o Vitória. Então vai ficar entre esses 3 jogos aí. Atlético Mineiro menos provável, Huracan mais provável, 27, e 1º de junho aí seria certeza, Corinthians e Vitória, tá? Rodrigo Garro que se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito, tem o mesmo problema no joelho esquerdo, mas é o direito que dói mais. Enfim, não, olha só, então ele vai desfalcar o Corinthians, que é certeza, que a informação fica bem redondinha, ele desfalca o Corinthians contra a Inter ainda, Internacional, contra a América de Cali, contra Mirassol, contra a Racing do Uruguai, contra Santos, contra Novo Horizontino, contra Atlético Mineiro. 7 jogos, é certeza que o Garro ainda desfalca o Corinthians. É muita coisa, né, gente? 7 jogos. Você tem noção disso? Comenta aqui embaixo. Fabinho Soldado está a 1000 no mercado buscando reforços para o Corinthians. Está trabalhando muito, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Em meio à decisão aí e à indecisão que passa a diretoria do Corinthians com a possível saída do presidente Augusto Melo, o Fabinho está trabalhando do jeito que pode, usando as suas forças, as suas armas e as suas estratégias, porque ele não pode ficar refém da situação política do Corinthians e do Augusto Melo. Então, o Fabinho Soldado, que eu apurei, tem agido da seguinte forma. Ele tem ido direto em jogadores, empresários, sentado e negociado com atletas que estão encostados nos seus respectivos clubes. Ele pega um jogador que é reserva, que está insatisfeito, que ele acha que tem potencial, ele e o Dorival, e aí ele vai para cima e abre negociação. Ele tem viajado, tá? Ele já esteve no Rio de Janeiro, ele já esteve em Curitiba, ele já esteve em Porto Alegre, ele já esteve em vários lugares nas últimas semanas, né? Em meio à negociação com o Dorival, ele já estava se reunindo com o empresário de jogadores. O Fabinho Soldado está vasculhando o mercado em busca de reforços. E ele está mirando jogadores que eles confiam, né? Jogadores que eles entendem que podem ajudar o Corinthians e que estão encostados em seus respectivos clubes. E aí o Corinthians teria mais facilidade para contratar esses jogadores, né, que poderiam ser liberados de graça, que poderiam, enfim, estar sem contrato. São esses, né, os jogadores, né, que o Fabinho Soldado tem buscado no mercado da bola. Vamos aguardar, né? Tem muito jogador aí que está encostado, que não está sendo utilizado. É bom a gente lembrar que o Hugo Souza foi assim, estava em baixa, veio, deu certo. O Alex Santana, ele também contratou assim, era reserva no Atlético Paranaense, tudo bem, continua sendo reserva aqui, mas era reserva. O Carrillo estava lá na 2ª divisão, né, da Arábia, enfim. Mas foi um caso mais do Emiliano. Vários jogadores que o Fabinho tem tentado agora são atletas que realmente estão em baixa, mas que eles entendem que tem potencial, tá? Porque não dá para ficar esperando, né, o que vai acontecer com Augusto Melo, quem vai ser o presidente do Corinthians ou não, tá? Até o meio do ano, quando abrir a janela de transferências, ele já quer estar alinhado aí com diversas contratações, prometeu 5, 6, 7 reforços para Dorival Júnior, tá certo? Pessoal, não consegui fazer a minha live por motivos óbvios, eu vou fazer um vídeo aqui mais curtinho,
Espero que entendam, mais resumidinho aqui, mas eu não poderia deixar de falar dessa estreia do Dorival Júnior. Cara, no resultado não tem muito o que dizer, né? Ele vence fora de casa e sem sofrer gols. Um jogo de mata-mata em que você decide em casa já com uma vantagem no placar. Isso poupando os titulares, ou seja, o planejamento foi perfeito. Por quê? Porque a execução dele acabou se tornando positiva. Então, não tem o que dizer da estreia do Dorival Júnior. Mas, claro, temos muito a dizer. Porque de que maneira ela acontece? Quando todos imaginavam um losango ali no meio, com uma prévia na escalação que tinha o Coronado como titular, na ponta desse losango, com outros jogadores ali, como Ranieri, Carrilho, Martínez e tudo mais, o próprio Romero e o Yuri Alberto, ele simplesmente coloca todo mundo no banco. Ele faz um modelo, inclusive, diferente. Um 4-1-4-1, com o Maicon abrindo esse sistema no meio de campo, né, como primeiro homem. Depois o Breno Bidon, o Charles, o Alex Santana e o Thales Magno. Uma linha de 4 com o Héctor Hernandes ali na frente. Claro que o Thales se aproximando do Héctor Hernandes, o Breno Bidon mais próximo da construção e o Charles muitas vezes aberto pelo lado direito, participando muito do jogo. E isso é muito característica do Dorival. Ele chega no elenco e obviamente muda o treinador, né? Muda o olhar também sobre muitos jogadores. Eu acho que o Ramon, nos últimos tempos, ele meio que escanteou jogadores do nível do Charles e do Alex Santana, especialmente. O Alex Santana, quando chega, ele praticamente assume a titularidade e depois perde por conta da ascensão do Carrilho. Ele tem uma lesão também, mas do Martínez, que chega também, ok. Mas ele poucas vezes foi utilizado. Contra o Novo Horizontino, no Campeonato Paulista, foi um jogo que todo mundo vai lembrar. O Ramon utiliza reservas, o Hugo faz milagres no jogo, inclusive defende até pênalti, e o Alex Santana faz o gol da vitória. O Corinthians vence também por 1-0. É um time que mudou o comando técnico, né? Não tem mais o Eduardo Batista, agora tem o Humberto Louser, que está acostumado muito com times de Série B, Chapecoense, treinou várias equipes, e chega no Novo Horizontino e tem um time de figuras bem conhecidas, né? O Léo Natel entrou no segundo tempo, o Pablo Diego, um jogador muito agudo, deu trabalho para o Hugo. Aliás, o Hugo fez defesas importantes. Então, assim, foi 1-0, o Corinthians não sofreu gols, o que é um ponto importante para essa defesa, que teve Kaká e André Ramalho pouco exigidos, dá para dizer assim. Eu sei que o Hugo fez algumas defesas, mas eu acho que a defesa não teve tanto trabalho assim. E acho que o Kaká até me passou uma segurança maior do que eu imaginava. Tá, o Fabrício Aguilera foi o lateral pela esquerda, o Mateuzinho pela direita faz a jogada do gol, numa boa iniciativa dele, né? Ele antecipa, rouba essa bola, toca no Thales Magno, que não está impedido, né? Depois a linha foi traçada, ele chuta cruzado e o Héctor Hernandes, mais um gol dele, o espanhol, acaba fazendo o gol. É importante porque assim, o Dorival tá dando chance. Ele chegou e já deu oportunidades para jogadores que não estão acostumados a jogar sempre, que não são os teoricamente titulares, terem uma oportunidade de mostrar para esse novo chefe o que eles podem render. Então, o Thales foi titular, jogou 90 minutos, o Héctor Hernandes fez o gol, Charles, Alex Santana, jogadores que a gente não estava vendo mais. E daqui a pouco a gente pode entendê-los como uma alternativa importante. O próprio Maicon também na primeira função. E aí o Corinthians abre o placar, consegue o seu 1-0 no primeiro tempo, mesmo que o Hugo tenha feito com 5 minutos uma boa defesa. No segundo tempo, o Dorival alça a mão dos titulares para dar minutagem. E aí tem ali o Yuri Alberto, o Carrilho, entra o Rian também, o Martínez, esses jogadores, né? O próprio Yuri Alberto no lugar do Héctor Hernandes, o Ranieri no lugar do Alex Santana. Enfim, esses jogadores entram no segundo tempo e o time, para muitos torcedores, acabou piorando. É que o Novo Horizontino, naquele momento do jogo, começou a empurrar o Corinthians para buscar o empate. E aí o Hugo foi mais importante ainda, né? Ali o Corinthians foi um pouquinho bombardeado, sofreu um pouquinho de pressão. Tem um gol que o Marlon perde, ele entrou no segundo tempo, que é inacreditável, né? A bola sobra na marca do pênalti, ele tira do Hugo, inclusive. O Hugo estava vendido no lance, a bola passa isso aqui da trave. Foi a chance mais clara que o Novo Horizontino teve. Contou com a sorte também o Corinthians, é verdade, mas assim, o time não rendeu o esperado no segundo tempo. Mas vamos lá, vamos para a prática, vamos para o efeito prático disso. O Dorival conseguiu preservar
esses jogadores, eles jogaram menos minutos, ou seja, estão mais descansados para o fim de semana no Campeonato Brasileiro, onde tem uma prioridade aí nesse momento. Era um jogo de ida fora de casa, ou seja, você podia arriscar um pouco, porque caso desse muito errado, você tem a chance de recuperar em casa, e deu muito certo. O Corinthians venceu o jogo, então assim, deu tudo certo. Dentro da ideia montada pelo Dorival, dentro do planejamento estratégico de questão física, de gestão física e também pela parte técnica, para ele entender que possui algumas alternativas de jogadores para poder contar no elenco, né, a partir daí. Então, assim, deu certo, gente. A gente precisa ver agora a sequência disso, porque esse não é o time do Dorival, não é o time titular. Ele respondeu até sobre o Igor Coronado na entrevista coletiva, dizendo que conversou com o Coronado e sentiu dele a possibilidade dele ser esse cara, esse meia armador. Ele acha que o Bidon não é esse cara, ele não tem as mesmas características, e eu concordo. Então, ele montou um time hoje emergencial dentro de um sistema que ele poderia utilizar com esses jogadores para não ter o 4-3-3 que ficava, que durante muito tempo ficou um buraco ali no meio campo, sem ter um meia armador, e criou uma alternativa de jogo para poder comportar esses jogadores que ele tinha na ausência de dois meias armadores, no caso o Garro e o Coronado. Então, esse é o Dorival. O Dorival, ele vai lá, ele vai pensar um jogo e ele vai pensar assim, bom, eu não tenho Garro, eu não tenho Coronado. O que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou povoar esse meio de campo aqui, mas eu vou gerar um sistema aqui mais compacto para ter aproximação. Então ele fez o 4-1-4-1, com o Maicon à frente da zaga, esses 4 meio-campistas, sendo que um deles é o Thales Magno, que faz esse vai e vem com o ataque, e aí ele gerou conexão entre os setores. Esse é o Dorival, que é o que o Ramon tinha dificuldade de fazer. Ele se abraçou no 4-3-3 e ele não abriu mão disso. Mesmo quando a gente percebia que não havia conexão entre meio e ataque, que havia um buraco no meio de campo e ele não conseguia corrigir. O Dorival no primeiro jogo pensou assim, bom, são essas peças que eu tenho? Tá bom, deixa eu montar aqui um outro sistema, e em um treinamento ele conseguiu dar uma nova cara. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians vai ganhar tudo, que deu um baile no Novo Horizontino, que, meu Deus, que atuação luxuosa, não é nada disso. É simplesmente encontrar soluções para conquistar objetivos. Foi isso que o Dorival fez já no primeiro jogo. E ele sai com uma vitória sem a defesa vazar. É mole? Tá bom demais, né? O que vocês acharam do jogo? O vídeo é mais curto, vocês me perdoem. Vou tomar uma água, recuperar, para ver se amanhã consigo falar mais sobre essa vitória, sobre o momento do Corinthians e projetar o final de semana também.